Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu só pedi para o pessoal da técnica colocar minha apresentação e aproveito o momento para agradecer aqui a STB e a toda a equipe, né? Porque eu sei que organizar um evento não é fácil, mas Antunes também muito obrigada pelo convite. De vez em quando eu vou falar um zoai aqui, porque eu não sou daqui, né? Sou de Minas Gerais, então de vez em quando a gente fala trem também, né? Chama carro de trem, moto de trem, mas no final das contas vocês vão entender. Eu atuo nessa área já desde 2002, comecei com um centro de formação de condutores em Belo Horizonte e o tema que eu trago para vocês hoje é a educação para o trânsito transforma o trânsito, que na verdade eu acredito efetivamente, sei que tem muita gente que ainda que atue na área da fiscalização, sabe do papel e da importância da educação. Eu quero começar trazendo alguns desafios e para a gente pensar, para a gente refletir com relação a esses números aqui. Desde 1998, que foi quando o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor, até 2021, que é o último dado oficial do DataSUS, a gente perdeu mais de 866 mil pessoas. Eu falo que nós perdemos, né, mais de 866 mil sorrisos vítimas da violência no trânsito. E também os dados estatísticos e os dados do IPEA, todo esse lado financeiro, ele tem um dado também extremamente preocupante e alarmante, né? Nós gastamos de 98 até 2021 280 bilhões de reais com os sinistros de trânsito. Desde o par de luvas para o atendimento do Corpo de Bombeiros, do SAMU, a um poste que de repente é danificado, uma defensa metálica, todos os custos envolvidos, internação. Quando a gente junta isso, né? Isso sem contar ainda com todo o que esse dinheiro teria rendido, ou num sistema de rendimento mesmo, ou nas mãos de quem atua com a educação, né? Imagina o que não dava para fazer, não precisava nem de 280 bilhões, não. Com muito menos a gente consegue fazer muito mais, né? Eu peguei esse dado também, o último dado de Santa Catarina, de 98 a 2021, foram 40 mil vítimas, 40 mil pessoas mortas, vítimas da violência no trânsito. Bom, isso aqui a gente já está cansado de saber, né? A gente fala o tempo todo sobre isso, mas a pergunta que eu quero fazer para os senhores, para as senhoras aqui é: qual é o número ideal? Qual é o número de mortes que nós precisamos chegar? Quantas pessoas mais precisam morrer? E quanto mais de dinheiro a gente precisa gastar para a gente efetivamente colocar em prática aquilo que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro desde 1998? Que a educação para o trânsito ela deve ser inserida, promovida, né, nas pré-escolas, no ensino fundamental e inclusive no ensino médio, na formação dos professores. Qual é o número? Porque se isso aqui tudo não basta, é importante a gente saber o que é necessário acontecer para a gente de fato implementar não apenas o que está previsto no Código, mas desde a nossa Constituição, que fala lá no artigo 23, que é dever dos órgãos, né, municipais, estaduais e federal, não apenas estabelecer uma política, porque estabelecer está estabelecido, ok, mas é estabelecer e implantar ações e medidas de prevenção de sinistros e para a segurança no trânsito, e com uma política de educação. O que mais a gente precisa de legislação e de acordos nacionais e internacionais para que essa prática se efetive, como exemplos que a gente está vendo, como acabamos de ouvir aqui muito bem ilustrado. Desde lá dos ODS, passando pela década de ações, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, que primeiro a trazer um capítulo inteiro que trata da educação, mas também passando ali pelo Penatrans, que temos um pilar inteiro também dedicado à educação, que é o pilar 4. E aí na área da educação, mais especificamente, a LDB, as Diretrizes Nacionais da Educação e a Base Nacional Comum Curricular. Quer dizer, todos esses documentos, todos esses acordos, eles convergem para dizer que a educação para o trânsito é um dos caminhos, ele não é o único,
mas ele é um dos caminhos para a gente conseguir reduzir esses dados, diminuir a quantidade de pessoas, não apenas mortas, mas também que saem machucadas, com algum tipo de lesão para o resto da vida. E aí, alguns dos questionamentos que eu me faço e que eu ouço muitas vezes, eu costumo dizer que são algumas das objeções. Será que falta interesse? Interesse dos alunos? Porque às vezes a gente ouve, né? Ah, não, mas ninguém quer saber de trânsito. O interesse dos professores, da coordenação das escolas, interesse dos gestores, às vezes, dos políticos. Será que falta também, ou a gente precisa de uma moeda de troca para que essas pessoas, para que esses alunos se interessem? Ah, não, então vamos criar uma resolução aqui que determine que os alunos que cumprirem essa carga horária dentro da escola não precisam fazer o centro de formação de condutores, porque só assim esses alunos vão se interessar de fato em fazer uma aula de trânsito. A gente precisa ter uma moeda de troca. Faltam recursos para ser implementado? Será que faltam? Faltam materiais para a gente poder inserir de fato? E aí eu trago como uma alternativa, não é a única também, mas uma das alternativas, esse projeto que eu sou autora desse material. Comecei com o ensino fundamental em 2010 e posteriormente com o ensino médio, que é uma coleção de livros para do primeiro ao 9º ano do ensino fundamental e as 3 séries do ensino médio. Todos os livros baseados no que está previsto na Base Nacional Comum Curricular, no Código de Trânsito Brasileiro, em toda essa regulamentação, entendendo a criança e o adolescente como alguém que participa do trânsito, mas na condição de pedestre, de ciclista, de passageiro, quem anda de patinete, mas que tem um papel fundamental na família e na sociedade também. Aqui os livros no ensino médio. E com os livros do professor, que é também para dar esse suporte, essa orientação, para que os professores que talvez sequer tenham passado por um centro de formação de condutor, porque não é obrigatório, né, mas que não tenham carteira de habilitação, não tenham tido nenhum tipo de contato com o tema trânsito, que eles possam primeiro se sensibilizar do problema, que nós já somos, mas boa parte da sociedade ainda não. E além de sensibilizar esses professores, de capacitá-los na parte técnica mesmo, para adotar esse tema de maneira transversal. Eu quis falar um pouco mais aqui especificamente do ensino médio, porque ele tem algumas vantagens em relação ao fundamental, mas mais especificamente vantagem que eu digo para o nosso lado, né, para a implementação do tema trânsito. Mas o ensino médio hoje, ele é trabalhado com os itinerários formativos, o trânsito ele é um tema transversal contemporâneo. Existe a possibilidade de uma formação técnica para o profissional. O ensino médio ele é todo muito focado nessa formação técnica desses adolescentes. Também permite parcerias e convênios, então as escolas poderiam fazer parcerias com os DETRANS, com a CIDETRANS, com o Centro de Formação de Condutores ou com outras empresas do setor. E ela permite também, a LDB, ela permite que profissionais com notório saber possam aplicar esses temas e esses itinerários formativos ali com os alunos. Então também nós não precisaríamos, né, de uma formação específica, como é o caso da 265, que exige que o professor que tenha o curso de instrutor, né? E aí, para os professores, normalmente o que a gente ouve é: puxa vida, mais trabalho, eu já tenho que cuidar de gestão, já tem gestão financeira, já tem meio ambiente, já tem mais um monte de temas que eu preciso aprender para poder atualizar e para poder passar para os alunos, mais trabalho. E aí, eu trouxe e convido vocês para pegarem carona com esse motorista. Eu não sei se o vídeo vai passar sozinho, mas não passou, mas tudo bem. Digamos que esse piloto esteja transitando a 40 km por hora. Uma velocidade de uma via coletora, então está dentro do que está previsto na regulamentação. E aí, uma das atividades de um dos livros, porque aqui o foco eu quero que vocês percebam que, para o professor
que recebe esse tipo de conteúdo de temas transversais, às vezes ele não precisa parar para falar exclusivamente de trânsito, mas ele usa a sua aula de português, de matemática, ciências, histórias, enfim, qualquer tipo de disciplina a gente consegue inserir o tema trânsito. E aqui, quando eles estão aprendendo a fazer essa transformação de quilômetros por hora por metros por segundo, um exercício básico que a gente pode fazer com eles é: se esse condutor, se esse motociclista está a 40 km por hora e aí o celular dele toca, tinha um sinalzinho do celular no vídeo, mas se o celular dele toca e ele gasta 5 segundos, pouco tempo, para poder olhar quem está atendendo e às vezes até manusear o celular, coisa que não é comum aqui, né? Eu acho que aqui ninguém anda de moto falando ao celular, não sei se vocês já viram, em Belo Horizonte isso acontece com até muita frequência. E aí, simplificando ali, 1 dividido por 3,6, fazendo os cálculos, 40 km por hora, 5 segundos, ele vai percorrer 55 metros, sem enxergar. Se a gente fizer esse cálculo com 75 km por hora, pouco acima do que está previsto na via arterial, que também é comum a gente ver as pessoas conduzindo a essa velocidade. 75 em 5 segundos, esse mesmo tempo, um catiquinho, né, de tempo, ele vai percorrer 104 metros sem enxergar. Tá bom, mas o que são 104 metros? Que referência é essa? Imagine um campo de futebol, e aí sim os alunos têm essa referência, no padrão FIFA. Se você sair de um campo ao outro, dá aproximadamente esses 104 metros. Agora você consegue imaginar o que é pilotar uma moto ou dirigir um carro sem enxergar de um campo, de um gol a outro gol? Então, com essa ilustração, que eu quero dizer que eu não preciso, ou o professor não precisa se preocupar com mais trabalho, né, com aprender coisas exageradas ou muito conteúdo, porque ele vai usar os próprios elementos da sua disciplina para falar sobre trânsito. E aqui é só um exemplo, né? E aí, então, a nossa proposta, que é empoderar esses professores, capacitando-os, eu trouxe aqui alguns elementos que, no meu entendimento, podem contribuir para o incentivo, tanto desses alunos quanto dos próprios professores. O primeiro deles é a capacitação, como eu disse, extremamente importante para que esses professores entendam o seu papel ali e entendam efetivamente o problema. O segundo é a premiação. Não é uma forma, não é a única também, mas é uma forma que a gente encontrou de premiar esses alunos, as escolas e os professores que desenvolvem os projetos relacionados ao tema do projeto, né, que é o tema, que é o Prêmio Educação Transforma o Trânsito. E a gente também, através dos nossos meios de comunicação, das redes sociais, das newsletters, com a comunicação constante com os professores, a gente incentiva que esses alunos e professores possam participar de outros prêmios. Eu fui uma das juradas ano passado do Prêmio Senatran e assim, a quantidade de trabalho, se for pensar o tamanho do Brasil, ainda é muito pequena. Então a gente tem e consegue, né, fazer isso incentivando esses jovens e essas professores a participar desses outros prêmios. Os projetos com as comunidades, porque partindo do princípio que, por mais que a legislação seja nacional, os problemas são locais e às vezes tem problemas que são muito específicos. Então o projeto ele leva as crianças a pensarem, os adolescentes a pensarem nos problemas locais, conversando com a comunidade e trazendo alternativas ou ideias, né, de soluções para esses problemas. O uso da tecnologia para a implementação e para a complementação desse projeto, eu trago aqui como exemplo um dos nossos robozinhos de robótica, que na verdade faz parte do kit, mas eles conseguem desenvolver com a criatividade de criança e de adolescente, eles conseguem desenvolver soluções extremamente ricas e poderosas e que podem até se tornar soluções no futuro práticas mesmo.
Então, ali é só um exemplo de uma cancela e da sinalização, né, da cor verde, vermelha, mas, como eu disse, eles conseguem desenvolver muitas soluções e, a partir dessas soluções, a gente criar os campeonatos de robótica que os próprios alunos nas turmas ali, eles acabam fazendo dentro da própria escola, mas também com participação de outras escolas. Ou seja, incentivar esses alunos a expor essas soluções para que outras escolas também queiram, para que outros municípios queiram, vire, né, um grande ciclo de pessoas envolvidas no projeto. A gamificação, que vai entrar aí para trazer mais esse tema lúdico, né? Essa questão de você atrair a atenção das crianças também, dos adolescentes. Então, o Game Transitar, se puder baixar um pouquinho, o Game Transitar, que a ideia é exatamente essa, trazer esse lado da gamificação para que os alunos possam se manifestar ali como pedestres. Se ele cumprir todas as regras, todos os cuidados, ele vai se tornar ciclista. A partir do momento que ele cumpre essas etapas, ele se torna motociclista dentro do jogo, ele passa a ter essa autorização. E depois a última fase, que é ele como motorista de automóvel. Então, sempre com essa ideia mesmo de usar um game para atrair também a atenção e para gerar nesses adolescentes, nessas crianças, o interesse. O sexto item que eu trago é o mercado de trabalho. Como há essa previsão na LDB, a gente pode, como eu disse, incentivá-los a participar como nos órgãos de trânsito, fazendo estágio, de repente isso tem essa previsão legal. E aí é um ponto que também eu gosto de frisar na educação para o trânsito, porque a gente às vezes fica focado em dizer, né, que nós teremos pedestres mais seguros, ciclistas, motoristas, enfim, passageiros mais seguros, mas pensar que a educação para o trânsito, esses jovens, essas crianças, são eles que serão os agentes de trânsito do futuro, que serão os instrutores, os policiais militares, policial rodoviário, que serão os gestores, ou seja, que serão as pessoas que estarão aqui sentadas, né, ou aqui no palco falando sobre trânsito. Então eu entendo que quanto antes a gente trouxer esses elementos da percepção de risco, da segurança no trânsito, mais eles estarão preparados no futuro para esse trânsito que é imperfeito mesmo, mas que precisa de uma qualificação, de uma capacitação mais adequada. E o penúltimo que eu trago aqui são os resultados, porque o grande desafio da educação é a gente provar que o nosso trabalho é efetivo, né? Na engenharia eu falo, é muito simples, você vai lá, faz muito mais simples, né? Você vai lá, faz uma ação, muda ali alguma coisa na via, e ali uma semana depois você já consegue ver resultado. Às vezes no dia seguinte já para de acontecer, ou quando acontece uma fiscalização. Mas e como é que a gente mostra que as nossas ações de educação estão funcionando? Então a nossa ideia aqui é fazer esse acompanhamento dos alunos no início do projeto com uma pesquisa de percepção de risco deles. Eu peguei só um exemplo, que é a pergunta se eles já pilotaram ou já dirigiram algum veículo, entendendo que eles são menores de idade, e a partir desse dado, eu daqui 6 meses consigo avaliar novamente, e daqui 1 ano, quando ele passar, por exemplo, no ensino médio, da primeira para a segunda série, da segunda para a terceira, eu consigo avaliar e comparar. Quantos jovens, quantos adolescentes que disseram antes que não usavam cinto de segurança no banco de trás, que agora usa, porque aprenderam que é importante. E o último item, que são os subsídios. Aí sim, eu quis deixá-lo por último, porque ele não é o único, e às vezes a gente fica focado só nele. Que seria, de repente, um desconto na carteira, na carteira de habilitação, algum benefício que o Centro de Formação de Condutores poderia oferecer para esses alunos. Aí alguns DETRANs aplicam a CNH social e poderiam atribuir também a esse projeto, enfim. É uma das formas que a gente tem, mas não é a única. E eu espero, né, que o tempo que nós
estamos passando aqui e o tempo que vamos passar depois, né, porque eu vou me colocar aqui à disposição de todos vocês, mas que nós possamos pensar na educação para o trânsito como uma alternativa importante que a gente precisa começar a fazer. É preciso ter medidas, né, como essa que vocês acabaram de ver aqui de Joinville, que é o início, e aí à medida que vai acontecendo, esses processos vão melhorando, e é o início que já foi feito muita coisa, né? Eu digo início de anos aqui de trabalho, que foi exposto. Então tem que começar a fazer. E eu vou finalizar com esse vídeo de um piloto que a gente está fazendo em Belo Horizonte com os alunos do ensino fundamental, primeira série, a capacitação dos professores, também que acontece, e eles usando os materiais em sala de aula. Deixo aqui os meus contatos, agradeço a atenção de vocês e digo sempre que educação transforma o trânsito. Eu acredito efetivamente, imagino que vocês também acreditam. Muito obrigada.